Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Ranolfo Vieira Júnior, presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Presidente, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Osíris, é um prazer, uma satisfação muito grande retornar aqui à Rede Bandeirantes, participando, desse programa que é um símbolo para o nosso estado, o Rio Grande que dá certo. E hoje na condição de quem está deixando a presidência do nosso banco. Quase chamei de governador, lembrando que o senhor foi governador também. Governador também, governador, exatamente. Né? Deixando a presidência do nosso Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, nosso BRDE. E eu quero aproveitar esse momento, Osíris, para fazer uma breve introdução, diria assim, para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que não conhecem o BRDE. Sim. O BRDE nasceu há 64 anos atrás, uma ideia dos governadores da época, Leonel de Moura Brizola, governador do estado do Rio Grande do Sul, Celso Ramos, governador de Santa Catarina, e Ney Braga, governador do estado do Paraná. Naquela oportunidade, em 15 de junho de 1961, os três governadores entendiam que a União, o poder central, não tinha uma visão de fomentar o desenvolvimento econômico do extremo sul do Brasil e criaram o BRDE. Então, essa é uma instituição sólida. O ano que vem estamos aí completando 65 anos de existência. É uma instituição que é controlada, que pertence aos três estados do Sul. É uma instituição que tem uma governança muito bem estabelecida. Também é importante aproveitar aqui para dizer isso, uma rotatividade na presidência. Cada estado tem duas diretorias, Se eu tiver R$100 para emprestar, eu tenho que emprestar 33,333333 para cada estado, ou seja, nenhum dos estados pode se sobrepor ao outro, E também a governança específica da diretoria, do presidente do banco. A cada 16 meses há uma troca, é um dos estados controladores, é um dos donos do banco, por assim dizer, que aponta quem vai ser o diretor. Eu sucedi o estado de Santa Catarina, o diretor-presidente João Paulo Kleinubing, e assumi em 1º de julho do ano passado, em 2024, logo depois da tragédia climática que nós tivemos, e passei a bola, por assim dizer, passei a presidência agora em 1º de novembro desse ano de 2025, ao René de Oliveira Garcia Júnior, que é o representante do estado do Paraná. A presidência retorna ao Rio Grande do Sul daqui 32 meses, ou seja, em 1º de julho de 2027. Depois do ciclo dos demais estados. Depois do ciclo dos demais estados, Então, eu quero aqui reafirmar o que sempre digo, é um banco enxuto, é um banco que atua nos três estados. Nós temos agências em Porto Alegre, em Florianópolis e Curitiba. Temos escritórios regionais, vou citar os escritórios regionais aqui do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Lajeado. Da mesma forma, nos grandes centros regionais do estado de Santa Catarina e do estado do Paraná. Temos ainda escritório de representação no Rio de Janeiro, pela proximidade com o BNDES, que tem lá sua sede. Que é o repassador de verbas. Que é um dos nossos fundings, uma das fontes que nós temos, o BNDES e a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, que é um órgão vinculado ao Ministério da Inovação, Ciência e Tecnologia. E nesse ano, sob a nossa gestão, estando no Rio Grande do Sul à frente da gestão do banco, nós inauguramos um novo escritório em Brasília. Por quê? Porque grande parte dos nossos fundings públicos tem a sede em Brasília. E os fundings internacionais, o Banco Europeu de Investimentos, a Agência Francesa de Desenvolvimento, o BID, o BND, enfim, todos os nossos, a CAF, enfim, todos os fundings internacionais também têm escritórios de representação em Brasília. Então, a necessidade dessa nossa aproximação com a capital federal. E temos um escritório em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós operamos com um braço do Paraná no estado do Mato Grosso do Sul também. Que é um auxiliar. Que é um auxiliar. O banco tem em torno de 500 servidores, servidores concursados, de alta qualificação profissional, todo o nosso quadro técnico, excelente quadro técnico.
banco enxuto que atua nesses estados. Se eu pegar aqui alguns dados do ano de 2024, o ano passado nós quase atingimos, chegamos muito próximo de 6 bilhões de reais em negócio. Foram 14.500 contratos, um pouco mais de 14.500 contratos nos 3 estados do Sul, irrigando a economia desses 3 estados, né? Então é um banco enxuto, um banco que dá certo. Eu quero aqui dizer o resultado do ano passado, e logo vou comparar com esse ano de 2025, nós tivemos no ano passado aí um resultado positivo de 472 milhões de reais, quase meio bi, né? Ou seja, é um banco público e que não dá prejuízo, isso é importante. Também é importante eu aproveitar aqui essa audiência que tu tens, Osíris, para dizer que esse dinheiro, o resultado positivo, ele é reaplicado. Ou seja, o próprio banco tem a sua fonte também e que irriga a economia. Ele fica no sistema do banco. Fica no sistema do banco, exatamente. E aí, se eu fizer um comparativo de 2024 com 2025, e vou fazer aqui esse recorte do resultado positivo, o ano passado, eu dizia, foram 472 milhões. O balancete que eu tenho do mês de setembro aponta que o acumulado neste ano já chega a 485 milhões. A nossa expectativa é que nós deveremos chegar talvez a 650 milhões de reais em resultados positivos, mais de meio bilhão, ou seja, um banco que efetivamente dá certo, o Rio Grande que dá certo, verdade. E o banco que contribui com o Rio Grande que dá certo, o banco que contribui com Santa Catarina, contribui com o Paraná. É um banco focado. Agora, tem índices de inadimplência baixíssimos, muito abaixo do sistema financeiro normal. Qual é o segredo dessa gestão, presidente? O segredo é o quadro de servidores, né? A análise que é feita com todo o cuidado. Às vezes muitos têm a visão, né, um pouco equivocada, o banco público não é um banco que tem aquele caráter do banco privado que cuida, enfim. Não, o nosso olhar é muito aprimorado e é importante, tu me dá a oportunidade aqui de dizer, nós temos aí uma taxa de inadimplência inferior a 1%. 0,8%, 0,9%, ou seja, é uma taxa assim praticamente quase inexistente. Se eu comparar no mercado isso, com certeza poucas instituições financeiras têm uma taxa de inadimplência nesses moldes que tem o BRDE. E o segredo disso é a avaliação de cada projeto. A avaliação de cada projeto, sem dúvida alguma. A avaliação, eu sempre digo, né? O banco, ele é um banco público, mas com zelo desse dinheiro, desse recurso público, com zelo no sentido de efetivamente fomentar o desenvolvimento econômico e social do extremo sul do Brasil. E isso passa por essa análise de projeto a projeto, caso a caso, por assim dizer, né, dentro de todos esses requisitos, chegando nesse resultado extremamente positivo e também no tocante à questão da inadimplência. Agora, o senhor saiu de governador no processo para presidente do banco em meio a uma crise climática no Rio Grande do Sul, né? Por ironia, era o senhor à frente desse processo. Exatamente. E o banco estava justamente, juntamente com o governo e com os diversos braços, né, na estrutura de reconstrução do Estado. Na estrutura de reconstrução. Eu assumi como diretor do BRDE, representando o Estado do Rio Grande do Sul, no mês de junho do ano de 2023. Então foram mais ou menos 6 meses após a minha saída como governador do Estado do Rio Grande do Sul. Permaneci como diretor e vice-presidente, cumulando, porque isso também faz parte da governança. Aquele que vai ser o próximo presidente, ele tem 1 ano e 4 meses, 16 meses, para ser o vice-presidente e vai gerindo, ajudando a gerir. Vai se assenhorando do processo exatamente todo. O processo como um todo. Então, fiquei como vice-presidente, diretor de operações e assumi como presidente no dia 1º de julho, ou seja, exatamente no momento seguinte à catástrofe
climática histórica que nós tivemos, que foi maio de 24, ou seja, 30 dias após, praticamente, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi exatamente um olhar específico ao Rio Grande do Sul. A primeira atitude que nós tomamos, né, foi a de fazer a prorrogação dos contratos que aquelas empresas atingidas por aquela catástrofe climática tinham conosco. Imaginam, os senhores e as senhoras que estão nos assistindo, aquela empresa severamente atingida, no dia seguinte bate à sua porta um boleto do BRDE referente a um negócio feito com o banco. Então nós buscamos aí a prorrogação desses vencimentos por um ano, é o que se chama tecnicamente aí na área econômica do standstill. E nesse standstill aí foi quase 1,5 bilhões de reais. Uma espécie de rolagem de dívida. De rolagem de dívida, exatamente. De rolagem de dívida. É isso aí, na linguagem mais trivial, assim, mais popular, né? A rolagem da dívida por um ano, 1,5 bilhões de reais. Lançamos também um outro programa importante, denominado Enfrente RS, que era um programa específico com 5 anos para pagamento, o primeiro ano de absoluta carência, com juros de 10% ao ano, fixo, Dá né? menos de 1% ao mês. Dá menos de 1% ao mês. Então, se eu comparar com qualquer outra operação de crédito do mercado normal aí, ele está muito abaixo, mas muito mesmo abaixo do que é o normal. Exatamente direcionado para aquelas empresas atingidas. Isso conseguiu-se alavancar aí em torno de 300 milhões de reais. Não é muito, mas com certeza auxiliou e mais, pela primeira vez... Ajudou a recuperação das empresas. Ajudou na recuperação e por uma visão e por uma determinação, por uma orientação do próprio governador Eduardo Leite, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, nós demos preferência a alguns setores, que até não são setores assim, que são comumente clientes do BRDE. Quais foram esses setores? Os concessionários da estação rodoviária de Porto Alegre, todos aqui vão lembrar quanto tempo a estação rodoviária ficou no mercado. Né, pela água, né? Concessionários do mercado público de Porto Alegre também ficou vários meses, por assim dizer, sem poder operar. Ainda concessionários da Ceasa, que é a nossa central de abastecimento, hortifruti granjeiros, bares e restaurantes e ainda empresas do 4º distrito da capital. Se eu pegar o ticket médio dessas operações, por isso que eu digo, fugiu muito as características do BRDE, bem abaixo, deu em torno de 260, 270 mil reais por operação. Esse foi o ticket médio desse programa, né, Enfrente RS. Mas ele muda a vida desses concessionários. Muda a vida desses concessionários, muda a vida desses pequenos empresários, né? Ou seja, é um momento ali de alento, de poder retomar a sua atividade, recomeçar a sua atividade. Eu pego aqui um exemplo, né, dos bares e restaurantes. Bares e restaurantes, se eu for verificar isoladamente, cada um aí tem 3, 4, 5, 8 empregados, talvez, enfim, mas dentro disso aí. Agora, o somatório de bares e restaurantes, a questão da empregabilidade também, ela acaba sendo fundamental. Né? Está conversando com o presidente do BRDE, contando um pouco desse mandato que ele está passando, fica na diretoria. Vamos fazer um breve intervalo. Já retornamos, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Ranolfo Vieira Júnior, presidente do BRDE, passando o comando agora para o próximo estado, né? Dentro da rotatividade, como já explicou o presidente Ranolfo Vieira Júnior. Agora, o BRDE, como o senhor bem disse, é muito focado e hoje se destaca por ter linhas justamente ligadas à resiliência climática também, já que a gente fala muito em COP30, em futuro, né? O estado, depois da tragédia climática, tem muito este foco de resiliência e o BRDE está nessa linha também, não é, presidente? Se eu for fazer um exame de DNA do BRDE, eu vou chegar ao seguinte resultado: sustentabilidade e inovação estão no DNA do nosso BRDE.
E mais, Osiris, vocês me conhecem, aqueles que estão nos assistindo me conhecem, eu gosto sempre, fazia assim já na segurança pública do nosso Estado, de trabalhar com evidência científica. E isso que eu digo de sustentabilidade, eu trago aqui um dado de 2024. Mas se eu retroceder um pouco no tempo, esse dado vai estar em torno disso. Qual é o dado que eu trago de 2024? De todos os nossos negócios do ano de 2024, dos quase 6 bilhões de reais que nós colocamos na economia do extremo sul do Brasil, 82% de todos os negócios estavam ligados ao menos a um dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Plano 2030 da ONU, né? Ou seja, isso é o atestado de que efetivamente sustentabilidade é algo que está no DNA do banco. A segunda questão que eu dizia é a inovação. Eu vou pegar também aqui um dado de 2024. A FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, órgão ligado ao Ministério da Inovação, Ciência e Tecnologia, o BRDE, embora atue somente em 3 estados do Brasil, foi, ao longo de 2024, responsável pela distribuição de 54% de todos os recursos da FINEP. Mais da metade. Mais da metade para os 3 estados do Sul, através do BRDE. A inovação, a tecnologia presente no agronegócio, a inovação, a tecnologia muito presente na indústria, ou seja, isso está também no nosso DNA. A questão da sustentabilidade, até porque nós estamos, como tu disse, em momentos aí de COP30, enfim, sendo realizada no Brasil, nós que passamos o ano passado por esse evento que jamais esperávamos passar, né, que foram as enchentes de maio de 2024, a questão da sustentabilidade é fundamental. Então, cada vez mais nós temos que trabalhar com um projeto, com soluções baseadas na natureza, nós temos que trabalhar com a questão da resiliência. Enfim, ainda durante essa semana, eu recebendo lá um dos clientes do banco, que trabalha na questão da transição energética, que também é um tema importante, e ele me dizia e fazia uma referência a torres de transmissão de energia, que antes da enchente elas mediam em torno de 30 metros de altura. E depois da enchente, nessa reconstrução, a reconstrução já passou para 65 metros. Dobrou. Ou seja, mais do que dobrou. Isso é uma reconstrução resiliente, sim, com um olhar na questão da sustentabilidade. E essa linha de transmissão, como eu disse, né, de uma forma de produção de energia já dentro dessa evolução, dessa transformação da matriz energética do nosso país e aqui do nosso Rio Grande. Bom, o banco tem uma equipe que trabalha esses programas, idealiza os programas e tem uma condição especial, porque a gente sabe que o juros está lá em cima, a Selic não baixa, o cenário financeiro é estável por um lado, mas é estável em patamar alto. Né? Sem dúvida alguma, Osiris, como disse, vou referir novamente, a nossa equipe do BRDE, se eu for dar um elogio, ou se eu for dar uma nota à equipe do BRDE, eu que também já tive uma atividade docente durante longo tempo na minha vida, então eu posso dizer que dá para dar nota 9, com toda a certeza, porque a equipe é muito qualificada e dentro disso, então nós temos lá analistas, temos engenheiros de todas as áreas, temos advogados, enfim, o nosso leque de profissionais, ele é muito significativo e nos auxiliam muito nessa questão dos projetos, né? Tu falas aqui a respeito do momento que a gente vive em termos econômicos do Brasil e do mundo, por assim dizer. Mas vamos fazer um recorte e ficar no nosso país. Selic a 15% ao ano é sinal para ninguém empreender. Então, o que nós temos, né? Nós temos dentro desses nossos fundings, em regra, a chamada equalização de juros. Ou seja, são taxas subsidiadas, né? Ou seja, alguém está pagando a diferença. O exemplo que eu dei do Infrente RS, que com juro fixo ao ano de 10%, menos de 1% ao mês, como tu referiste no primeiro bloco, foi o Estado do Rio Grande do Sul
que aportou a diferença, subsidiou, bancou, através de um fundo Impulsiona Sul, que é um valor que os estados, os 3 estados, deixam dentro desse fundo no BRDE para utilizar em situações desta natureza. Vamos pegar aqui o exemplo da FINEP. A FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos, é um tipo de recurso que hoje é o recurso, eu diria assim, mais barato que nós temos para oferecer. Dá uma média de 6% a 7% fixo ao ano, né? Ou seja, com uma taxa Selic de 15%, tu tomar um empréstimo para empreender a 6%, 7% ao ano é muito bom, claro, sem dúvida alguma, né? Então é dessa forma que a gente trabalha. Se eu pegar os nossos fundos internacionais, vou pegar aqui o exemplo da Agência Francesa de Desenvolvimento. Durante a nossa gestão, estivemos ainda no mês de maio ou junho deste ano, em Paris, onde nós fechamos a 4ª contratação com a Agência Francesa de Desenvolvimento. Lá nesse contrato foram 120 milhões de euros, a época dava a cotação dava em torno de 880 bilhões de reais, quase R$1 bilhão. E aí, qual é a vantagem? A vantagem é que não é a taxa Selic que incide, mas especialmente nesses projetos e com esse olhar de sustentabilidade e esses projetos com um prazo longo para pagamento. Nós temos programas com 25 anos para pagamento. Sim, faz o alongamento. Nós temos o alongamento. Nós temos programas com 25 anos, com 3 anos de carência. Ou seja, para que a empresa tenha condições de suportar aquele momento inicial e começa a pagar lá no segundo, terceiro, quarto ano, dependendo, né, do programa. Outra coisa importante aqui, nós temos uma prateleira, por assim dizer, com vários programas. O empreendedor vem e apresenta o seu projeto para o banco. O que a nossa equipe faz? Vai fazer um estudo, olhar na prateleira, por assim dizer, no nosso portfólio, onde ele encaixa. Em qual programa daqueles é melhor do ponto de vista financeiro para o empreendedor. O que vai custar menos para ele? Então, esse é o papel do Banco de Desenvolvimento. A gente está conversando com o presidente do BRDE, Ranulfo Vieira Júnior. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes. Você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Ranulfo Vieira Júnior, presidente do BRDE. Presidente, agora passado já, diretor, né? Passou o comando da presidência do BRDE. O que é fundamental para o Rio Grande dar certo? O que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Vamos fazer uma breve retrospectiva aqui, Osíris, eu e você e aqueles que estão nos assistindo. Quando nós assumimos o governo, em 1º de janeiro de 2019, o Estado do Rio Grande do Sul devia para todo mundo, inclusive para os próprios servidores públicos. Salários atrasados. Foram 57 meses de salários atrasados. Tivemos que fazer reformas fiscais, isso, né? Reformas fiscais, reformas administrativas. Fizemos privatizações que eram necessárias, concessões que eram e são necessárias. Aqui em Conceição eu quero abrir um breve parênteses, né? Se nós formos em qualquer lugar do mundo, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, Europa, vamos pegar grandes estados brasileiros, São Paulo, Paraná, o que nós vamos ter? Excelentes rodovias com segurança para o trânsito, né? Segurança viária, enfim, todas elas concedidas, todas elas com pedágio. Ou seja, infelizmente é a forma que se tem, né, para se construir e se manter em estradas em todo o Brasil. Então nós pegamos um estado com essas circunstâncias. Nós pegamos um estado que a segurança pública era o grande problema. Nós tínhamos Porto Alegre entre os 50 municípios mais violentos do Brasil, vocês se recordam disso? Nós tínhamos Alvorada, aqui ao lado de Porto Alegre, que era a 6ª ou 9ª, 6ª, se não estou equivocado, cidade mais violenta do Brasil. Passado esse período, 7 anos, 6 anos, nós temos com o RS Seguro um modelo para o Brasil. Se discute muito, esse mês de novembro é COP30 e o projeto de lei, a lei antifacção, aquela operação que deu no Rio de Janeiro, a segurança do Brasil. E o que acontece? O Rio Grande do Sul
foi chamado a Brasília o governador Eduardo Leite para depor na comissão lá do crime organizado como case positivo de segurança pública o RS Seguro. Um dia desses, num evento em Caxias do Sul, com grandes empresários gaúchos que vendem para o Brasil e para o mundo todo, eles diziam para mim: Ranulfo, um dos fatores que nos facilita buscar diretores executivos no centro do país para o Rio Grande do Sul é a segurança pública, é um diferencial, além da mobilidade urbana. Aqui em Caxias, o grande empresário vai trabalhar a pé, em 5, 10 minutos está na empresa, sim, de forma segura, seus filhos na escola, enfim. Então, para o Rio Grande dar certo, nós temos que... Está tudo resolvido? Não está tudo resolvido, mas nós temos que seguir nessa linha. O Estado é como se fosse a nossa casa. Nós nunca podemos gastar mais do que nós ganhamos. E esse raciocínio tem que servir para o Estado, tem que servir para o Brasil. Então, para o Rio Grande do Sul dar certo, é não gastar mais do que arrecada. Presidente, o BRDE é parte desse Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, Osíris, e seguimos sempre à disposição. Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.